Olá, estamos começando mais um Direito em Pauta comigo e com Bela. Eu já vou antecipando que vai ser um Direito em Pauta diferente, né, Bela? Pois é, a gente vai discutir fake news, que é um tema super quente e que com certeza vai ensejar muitos debates. E vamos receber Eronides Menezes, que é o delegado titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos, e a gente vai ter a ousadia de entrevistar Mônica Silveira, que é jornalista, né? Isso é um atrevimento, Renata. Por isso que eu disse a você, eu estou nervosa. Ela entrou ali, meu Deus. Não é um atrevimento, isso é fake news. É um prazer. É muito bom recebê-los aqui na nossa casa. Trazer assim, um tema que eu acho que vai ser até difícil ele deixar de estar em alta, né? Sim. Porque, afinal de contas, hoje em dia, informação é o que move o mundo. Está aí a lei de proteção de dados e todo mundo sendo alvo de tantas fake news por aí. Até as eleições, grandes eleições, estão sendo alcançadas por conta disso. Mas, trazendo para a nossa realidade, Mônica, eu queria conversar com você, iniciar com você, veja a responsabilidade, de você trazer para a gente a sua experiência como repórter, jornalista, da responsabilidade social que às vezes o cidadão não tem do reflexo de uma notícia que não tem uma fonte confiável. Tem uma coisa assim que chama muita atenção, é que hoje em dia todo mundo é repórter, né? Então todo mundo faz um vídeo, todo mundo grava alguma coisa, todo mundo publica alguma coisa e logicamente que cada um acredita no que quer e passa adiante o que quer. Então, quando você grava alguma coisa sobre alguém, você quer reproduzir isso, você já está assim, muito candidato a produzir uma coisa que não é muito verdade. Segundo, a gente está muito suscetível a passar adiante coisas que parecem muito interessantes e que chegam aos nossos celulares. E então, aquela característica, assim, um título estrondoso, por exemplo, agora a gente teve recentemente essa questão do tsunami de um vulcão na Espanha, nas ilhas da Espanha, que chegariam a Pernambuco, que chegariam à nossa costa. Veja que coisa, e as pessoas começaram a acreditar naquilo e passar aquilo adiante. Ok, qual é o nosso papel de jornalista nessa história? Sempre, em qualquer tempo, checar com todas as fontes possíveis a veracidade de uma informação como essa. E como é que a gente checa? A gente checa ligando no caso, por exemplo, do tsunami, para cientistas, para professores, para pessoas que estão mais próximas de onde está acontecendo e tal. No caso de um suposto assalto, de uma coisa que aconteceu recentemente perto da gente, um dia desse teve um buraco que em tese era na Via Mangue e depois se descobriu que era em João Pessoa. A gente vai procurar saber com a CTTU, a gente vai procurar saber com o pessoal de trânsito se aquilo foi aqui com a prefeitura, porque assim, a gente não pode jamais passar adiante uma coisa que é falsa. E eu queria falar um pouquinho como cidadã. Nossa, é uma tarefa da gente, assim, muito importante que a gente seja responsável, que a gente duvide de tudo que parece muito esquisito, muito grandioso, muito excepcional, muito curioso, e que a gente aconselhe as pessoas mais velhas, né? Porque algumas não têm o domínio que a gente tem, dizer assim, eu recebi uma notícia muito doida, eu vou checar, eu vou para os grandes veículos de comunicação e vou fazer uma checagem para ver se aquilo é real. Mas muitas pessoas não têm acesso a isso. E acho que é importante que a gente tenha essa missão também de ajudar as pessoas que são menos informadas um pouquinho, que têm menos acesso à tecnologia, para que elas também fiquem mais espertas. Ou seja, na dúvida, não compartilha. De jeito nenhum. Dificilmente eu compartilho algo. Dificilmente, Bela. Eu não dou conta de ler as mensagens, avalie e compartilhar. Mas, Eronides, como é na delegacia essa questão de investigar fake news? Porque é muito difícil descobrir a origem, enfim. Olha só, é um pouco difícil para quem não tem o conhecimento técnico, mas é trabalhoso, realmente é trabalhoso. Dificuldade, assim, como a gente participa de vários cursos, treinamentos, sabe o que solicitar, avaliar a resposta dos prestadores ou das redes sociais, então facilita, porém é demorado, não é rápido, não dá para ser no prazo estabelecido no Código de Processo, 30 dias tem que concluir a investigação. Não dá para ser assim, até porque você dispara, às vezes, um ofício que ele vai levar 1 mês, 2 meses para chegar uma resposta. A gente primeiro verifica a informação, tenta encontrar, identificar qual foi o aplicativo, qual foi o website de onde aquilo partiu, para chegar até o perfil, a pessoa que originou aquela mensagem. Aí daí tem que qualificá-la, identificá-la.
Às vezes o pessoal se passa por perfil falso, geralmente é assim. Porém, sempre vai deixar um rastro. Seja um e-mail que ele criou para criar aquela conta, um telefone, seja o IP que ele utilizou no cadastro e muitas vezes a rede social ou mesmo o website ele também grava a geolocalização. Então isso aí também facilita para a gente investigar. Como eu falei, é trabalhoso, mas conseguimos sim, infelizmente, chegar em muitos dos autores, né? Inclusive tivemos até uma investigação, foi grande, né? Uma empresa foi bem prejudicada com a fake news que foi propagada e aí ela representou na delegacia contra cerca de 25 pessoas. Nossa. E aí, nos primeiros 15 dias, conseguimos identificar facilmente 18. 18 pessoas foram identificadas. Mas aí tem que localizar, tem que intimá-las para elas comparecerem na delegacia. Aí as outras pessoas, aí dá mais um pouquinho de trabalho, né? Aí tem que avaliar a resposta, não conseguiu chegar com aquele telefone que estava cadastrado, vamos atrás do IP. Aí tem que esperar a resposta também para ver quem estava utilizando aquele IP, ou seja, o protocolo de internet. E para você navegar na internet é necessário, indispensável você ter um protocolo de internet. E ele vai dar onde? No seu modem ou no seu telefone. E essas mensagens compartilhadas via WhatsApp, também é fácil rastrear? Aí não, aí dificulta, porque tem aquela criptografia ponta a ponta que o WhatsApp tanto divulga para atrair até mais os usuários, né? Então, quando a mensagem circula apenas no aplicativo WhatsApp, Telegram, realmente tem dificuldade, né? O bom é quando parte de uma rede social, de um website, mas partindo só de aplicativo de mensagens, então é mais trabalhoso você chegar na fonte. Até porque muitas vezes, quando vão difamar alguém, você salva ou dá o print e manda de novo. Então, aquele arquivo ele já recebeu uma outra assinatura digital, uma hash. Então, não é a mesma original, sofreu uma modificação. Então, aquela pessoa, na verdade, está divulgando uma nova mensagem e não a mesma idêntica. Do print, apesar né? de parecer ser a mesma, ela sofreu uma modificação. Ou seja, o rastro vai se apagando. Aí vai surgindo novos autores, aí fica praticamente impossível. Mas isso isenta de punição? De forma alguma. Chegando no autor, quem propagou ou quem iniciou vai sim ser responsabilizado. Então, por exemplo, se eu já estou entrevistando aqui. É o seu DNA. Tem que assistir para aprender também, Bela. É o que eu fiquei curiosa. Mas pronto, essa mensagem da empresa que foi divulgando, uma empresa até de fabrica automóveis aqui em Pernambuco, todos devem saber qual, mas as pessoas saíram propagando aquele vídeo, olha só, essa fábrica fez isso, fechou um negócio nebuloso aí com o governo, e aí prejudicando realmente a imagem da empresa. Então, ela disse, olha, foram esses perfis aqui. Então, as outras pessoas, elas não originaram a mensagem, agora elas leram aquilo, acreditaram e saíram publicando nas redes sociais delas. Então, elas responderam um termo circunstanciado de ocorrência. Imagina. Agora, Mônica, me diga uma coisa. Porque Pernambuco é o estado da grandeza, né? Tudo aqui é o maior do mundo, tudo exagerado. Qual foi a notícia assim, mais curiosa, na verdade, a notícia não, a fake news mais curiosa que você já presenciou? Porque aqui a gente já teve a barragem de... Tapacurá. Tapacurá, gente. Essa daí eu vivenciei, né? Porque sem querer entregar a idade. Mas essa aí eu vivenciei, porque eu lembro que eu estava com meu pai na rua. E papai correndo, vamos, porque Tapacurá estourou. Mas o que Tapacurá estourou? Vai inundar tudo de água, né? Isso foi assim uma coisa que ficou na história. Essa e aí termina até prejudicando, porque quando é verdade, feito aquela situação que teve em Barreiros, né? É verdade mesmo que acontece que está causando uma enchente lá e estava acontecendo, as pessoas duvidavam. Exatamente. Olha, eu acho que foram inúmeras, mas eu diria assim que as que mais assim trouxeram tensão, assim falando como jornalista, são as que envolvem política, sabe? Porque elas trazem muita mistura de pensamento, elas trazem muita emoção, elas trazem muita reação. E isso termina complicando muitas coisas, né? Porque envolve muito ser de cada um. Não é à toa que as brigas de família ficaram monumentais. Está tudo muito polarizado, né? Isso. Então, essas eu acho que são muito perigosas, seja de que lado elas tenham partido, sabe?
Agora sim, como a gente, por exemplo, o Grupo Globo criou o Fato ou Fake, que é um grupo de checagem, né? Antes já existiam outros grupos de checagem, existe a Agência Lupa e outros grupos de checagem, que é justamente para isso, para dizer assim, gente, eu estou embarcando numa furada ou não, eu vou acreditar num negócio desse ou não, né? Então, assim, é tenso, é tenso. Mas eu acho que a gente, que está na posição do jornalismo, a gente está muito sintonizado com isso, para que a gente não deixe o negócio sair resvalando por aí, né? O que mais me preocupa realmente são as pessoas que fazem sem perceber. É E verdade. pode até prejudicar, acabar com a vida de alguém. Como acaba literalmente, o pessoal vai e lincha aquela pessoa, Exato. acreditando que ela ia matar uma criancinha ou matou uma Lembra que criancinha, teve né? isso? Que teve uma mulher? Sim, ela foi morta, assim, pela população, que acreditou naquela fake news que foi Olha propagada. só, foi. Foi. É muito É. perigoso isso, Ah. né? Por isso que tem que ter um cuidado muito grande, não compartilhar o que você não tiver certeza da fonte, da veracidade. Isso. E veja, eu sempre que eu vejo alguma coisa, no caso assim, minhas irmãs, né, que sabem que eu tenho 6 irmãos mais velhos do que eu. E eu sempre digo, gente, pelo amor de Deus, por que você está compartilhando isso? Aí como eu brigo, aí antes deles compartilharem, eles às vezes passam para mim. É verdade? Eu digo, não é verdade esse bilhete. Mas como é que você sabe que não é verdade? Eu digo, o truque é esse, você vai lá num portal grande, num site de notícias sério, fácil, porque você não já está com o celular na mão? Ah, mas como faz? Eu digo, vai num grande, vai num G1, vai num Globo.com, vai num UOL, vai numa Folha de São Paulo, e com certeza você vai encontrar ali o que é verdade e o que não é verdade, entendeu? Então dá sim para você fazer a checagem, só que nem todo mundo tem acesso a isso, esse é o problema. Muita gente me pergunta qual a finalidade daquelas mensagens que circulam. Olha, seu WhatsApp vai mudar de cor, uma promoção, coisa simples. Por que ficam divulgando esse tipo de mensagem se não tem, às vezes, nenhum link para você clicar? A finalidade é ver quem acredita, quem propaga. Ou seja, vai ser um alvo fácil para o criminoso depois abordar uma outra mensagem. É a pré-triagem do crime. É Isso mesmo. A finalidade basicamente é essa. As pessoas nunca entendiam. Quando eu recebo esse tipo de mensagem, olha, mas para isso acontecer, se o WhatsApp ficar vermelho, você tem que fazer isso de cabeça para baixo dentro do chuveiro. Aí a pessoa, é sério? Ainda acredita, né, em tudo realmente que lê. Infelizmente, tem que checar, tem que parar e pensar. Poxa, se alguém lhe contar isso na rua, você vai acreditar? É porque está acreditando só porque chegou na palma da mão. E aí o pessoal acredita fácil, tem esse problema. É verdade. Mônica, e tentar buscar informação em sites de grande circulação, em fontes mais confiáveis, acho que é a nossa obrigação, minha gente. Não fazer isso, assim, é uma coisa... Mas você tem alguma outra dica que facilite também as pessoas a buscarem a veracidade da informação utilizada como site como esses que você mencionou? Veja, eu sempre faço umas reportagens e o pessoal sempre diz, o pessoal que lida com isso assim, não acredita em coisa muito escandalosa, né? Porque geralmente o atrativo dessas notícias é uma coisa assim muito excepcional, muito escandalosa, muito danosa, muito vultosa. Então, quando as coisas vêm assim, você já fica dizendo ai, 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 ai. Então, assim, ou consulta uma pessoa mais próxima, né, que possa dar uma informação, às vezes, sei lá, às vezes é uma pessoa adolescente que não tem noção de outras coisas com mais precisão, como os adultos têm. E assim, os blogs, eu respeito todos os blogs, mas os blogs, eles trazem muita coisa que é parecida com a cabeça do dono do blog. Sim. Né? Então, às vezes, ela não é simplesmente uma fake news, mas é um viés de uma notícia real. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que cuidar. Por que eu falo nesses veículos grandes de comunicação? Porque como eles têm um tipo de responsabilidade diferente, né? Uma responsabilidade mais ampla, eles têm uma equipe mais forte para fazer checagem e tudo. Por exemplo, na campanha política, aí o candidato fala isso. Em tempo real já tem gente checando ali se é verdade que tantas pessoas deixaram de ser atendidas no serviço público, que o salário mínimo aumentou tanto naquele período. Existem meios, sabe, da gente saber das coisas. Agora é preciso a gente ficar ligado, é preciso a gente ficar esperto e resistir àquela história de dedinho encaminhar. Olha para isso. Tem também o cuidado que deve ter com o pessoal que às vezes quer ajudar. Olha só, fiquei sabendo que vai ter uma bomba em tal faculdade. Aí pega e coloca no Twitter. Já chegou o caso assim. Aí, quem foi que botou no Twitter? Foi aquela pessoa.
Ela ficou sabendo como? Para mim, foi ela que originou, né? E aí, quando a gente chegou lá, com a polícia, o pai dele, o que foi que eu disse, olha, foi você que publicou. Ah, foi, mas eu recebi de uma amiga minha. Eu disse, mas só tem você que botou no Twitter, ninguém colocou mais, apenas você. Não, mas foi uma amiga minha. Aí, como é que foi? Um trote, ligaram para a faculdade, olha, vai ter uma bomba aí e tal. Aí o operador ficou em pânico, ai meu Deus. Falou pra mim. Mandou para a amiga, fulana, recebeu uma ligação de que vai ter uma bomba aqui na faculdade. Aí ela, eita, passou para outro. Pronto, depois de 6 pessoas, o rapaz resolveu, soube aí colocou na rede social para todo mundo ver. Enquanto isso estava restrito, né, de um para outro. Mas aí quando foi parar na rede social, ele olha, divulguem, avisem para a polícia. Não, você não deve publicar um alarme desse aí, que vai causar pânico. Numa rede social, num website. Ligue você para a polícia e diz, olha, recebi esse informe para vocês checarem. E não causar o pânico geral na cidade. Olha, quer ver uma coisa que acontece de vez em quando? Por exemplo, a gente passou 3 anos sem ter ataque de tubarão aqui. Aí quando teve no começo de julho, aí chegou a notícia, né? Na TV as coisas chegam por 1000 maneiras, até porque tem o WhatsApp da TV e tal. Aí o pessoal disse, deve ser fake news. Faz tanto tempo que não tem ataque de tubarão aqui, mas essa é a coisa mais fácil do mundo para a gente checar, porque tem os bombeiros. Sim. Né? E outra, hoje em dia, essas instituições, elas têm o WhatsApp delas, ela tem o Twitter dela, tem os grupos que eles compartilham tudo, a Polícia Civil tem, todo mundo tem. Então, vamos sondar se isso é verdade. Aí, de vez em quando chega um desse, aí a gente, mas isso é muito grave. Quando a gente foi ver, foi uma coisa que aconteceu na Austrália 5 anos atrás. Mas as pessoas passam como tendo sido daqui. Dessa vez tinha sido verdade, esses 2 recentes que aconteceram, entendeu? Então, isso da data. Quando foi que isso aconteceu? Mas a gente tem como checar, porque a gente tem como botar as palavras-chave lá na internet e checar aquilo ali. E vai aparecer, né, fatalmente, a notícia. Só que é isso, você precisa estar minimamente sintonizado, assim, com acesso a essas ferramentas para ter poder um mínimo fazer. de inclusão digital até para conseguir concatenar essa ideia e fazer essa busca. Também, né? Porque a pessoa tem que ter, assim, um mínimo de discricionalidade, paciência para olhar aquilo ali e dizer, opa, deixa aqui pesquisar. Então, vou aqui para saber olhar a data, a fonte. Tem uma dica que vale a pena. Muita gente assim, paciente nem vai. Como checar uma foto, ver se ela já foi publicada. Você arrasta ela, pega a foto, arrasta ela para a barra de pesquisa do Google. Ele vai informar onde aparece. É uma pesquisa reversa, né, Teranite, que tem como você fazer a pesquisa reversa. Ele vai ver aprendi aonde a foto está. Doutor, deixa eu tirar aqui uma curiosidade. As dicas. Entre as maiores dificuldades estão localizar o IP da máquina, né, identificar a máquina de onde saiu aquela fake news, ou a falta de disponibilização de informações por parte dos sites, enfim, das redes sociais. Olha só, às vezes a gente consegue o IP, só que o Marco Civil da Internet não estabeleceu que fosse gravado pelo provedor de aplicação, ou seja, que é um provedor de aplicação, uma rede social, um webmail, ele não gravar a porta. Então, os provedores utilizam porque o range de IP acabou-se. E aí criaram uma nova versão, o IP versão 6. Só que nem tudo está atualizado para o IP na versão 6. Então utiliza-se o IPv4 e cada usuário ganha uma portazinha para navegar. E o Marco Civil não estabeleceu que tivesse a obrigação de gravar a porta. Então um IP pode estar até com 1.500 pessoas. Nossa. Então, às vezes, quando a gente é oficial operador, diz, olha, esse IP, quem estava usando tal dia e tal hora, essas 1.500. Aí agora já tem um problema, eles estão se negando a dar quem são as 1.500 para a gente filtrar. Às vezes é só 80 pessoas, não vou dar não, porque tem a LGPD. Porém, na LGPD tem um parágrafo lá, o artigo 4º, ele estabelece para fins de investigação criminal, eles devem fornecer. E aí estão interpretando, a meu ver, erroneamente, estão se negando a dar a lista para a gente. Porque com essa lista... Estão dando a interpretação mais essa cômoda lista para eles. Vai chegar no IP correto, nesse caso. Porque eu cheguei ali numa lista de 80, mas tem outro IP que é de outra operadora, vou chegar numa lista de 20. Quem são os comuns? Geralmente não vai bater e você identifica fácil. Aproveitando a resposta, deixa eu fazer mais uma pergunta. Quais são as penalidades que podem ser aplicadas contra a pessoa que produziu a fake news e aquela que compartilhou a fake news? Porque são 2 pessoas diferentes. Olha só, em geral a tipificação está no Código Penal, né? Calúnia, injúria, difamação. Tem também na lei das contravenções penais provocar alarma.
né? Alguém que divulga, elabora uma fake news para ser divulgada só para causar o pânico na população. Mas, em geral, são crimes contra a honra, estão lá fixados no Código Penal. Mas aí você pergunta, alguém vai preso por isso? Em geral, não. Né? Em geral, não se vai. As penas são realmente baixas. Né? Não é o intuito do legislador punir com a prisão de 10 anos quem pratica um crime dessa natureza. Mas eu afirmo, geralmente os crimes lá na Delegacia de Crimes Cibernéticos, que a gente investiga, eles geralmente não tinham prisão. Eu pedi algumas vezes, aí olha, a pena de 5 anos, então não era expedido mandado de prisão. Com a mudança que teve agora recente, este ano, aí falando dos golpes, né, principalmente financeiros, então a pena já passou para 8. E aí tem casos que a gente representa e consegue sim um mandado de prisão. Em geral, busca e apreensão, e alguns casos mais graves, se a pessoa está praticando reiteradamente, foi intimada aí na delegacia, já tivemos isso. A pessoa não foi e ainda continuou praticando o crime e chegando vítima na delegacia. Então, a gente representou ao juiz, olha, intimei, está aqui, o advogado veio, disse que ela não vai vir, e chegou outra vítima aqui, mais 5 essa semana. Então, aí pedi a prisão, o juiz concordou e expediu o mandado de prisão. Uma dica seria até mesmo usar o teu da investigação, se tiver acesso, para dar subsídio para uma ação de indenização. Porque às vezes ela pode até se livrar da pena de prisão, mas tem a reparação civil. Tem a reparação civil, que é algo que uma fake news pode acabar ou trazer sérios transtornos para a vida da pessoa. No backstage você estava falando disso, né? Que teve um caso de uma pessoa que foi vítima de uma chantagem para que uma fake news não fosse divulgada. Isso não, é a responsabilidade social que eu estava falando. Um crime mais grave, a extorsão. É. A extorsão. Ele com medo de que fosse divulgado aquilo sobre ele, acusando ele de um crime que ele não praticou, e aí com medo foi depositando o dinheiro e cedendo cada vez mais à extorsão. Só com medo de que aquela notícia chegasse no ouvido da família dele. E aí ele chegou a perder mais de R$800 mil. Nossa Teve senhora. outro caso, chegou perto de R$200 mil. Então, quando indagamos, tem algo do advogado, eu só tenho R$16 na conta, eu perdi todo o meu dinheiro. Eu não tinha mais nada. Meu Deus. Só com medo de uma fake news ser propagada e prejudicar realmente a vida dele, a família dele. Essa é a responsabilidade social que a Mônica estava comentando. E, querendo ou não, essa responsabilidade, essa consciência, tem que ser também algo que deve ser provocado, que, como jornalistas sérios, que passando recomendações a toda a população, que muita gente hoje em dia também está naquela onda de dizer, eu não confio em X, eu não confio em B fonte, eu não confio em C fonte, mas aí quando existe um jornal com uma proporção muito maior, como você disse, atrai uma carga de responsabilidade muito maior, tem um time que é próprio para isso, eu imagino que deva ter assim, várias pessoas dentro da equipe hoje em dia, jornalistas, para só verificar a fonte, né? Sim. Até você passar com responsabilidade aquele conteúdo, porque não é fácil. Mas tem mesmo, Mônica, nos bastidores tem aí essa turma ainda atrás. Tem sim. Veja, tem situações que são bem fáceis de serem checadas, assim, enquanto notícia, porque quando a gente checa no âmbito da notícia, não no âmbito criminal. Sim. Né? A gente checa no âmbito da notícia. Então, assim, tem situações em que a gente, por exemplo, essa do tsunami que viria da Espanha, foi uma coisa que estava tão zum, que o pessoal resolveu fazer uma reportagem mesmo sobre isso. Mas tem uns que são tão esdrúxulas, tão loucas e que expõem tanto as pessoas, em que se pensa, gente, vale a pena a gente fazer uma reportagem sobre isso ou a gente vai estar só gerando mais maluquice, sabe? Aí é a hora que se diz assim, não, melhor nem mexer nisso, porque isso vai se extinguir em algum momento. Mas existem muitos recursos para fazer checagem hoje em dia. Tudo que for em relação à cidade, polícia, saúde, a gente tem como checar, porque existem os veículos, existem os meios oficiais de checagem. A fofoca é que não tem como se checar exatamente, né? Mas, assim, eu diria que a grande conclamação que eu faço para as pessoas que estão próximas de mim é: não acredite em maluquice, não. Olha, minha diarista não queria se vacinar.
Ela disse que não ia se vacinar porque uma pessoa da família dela teve um AVC e se ela fosse se vacinar ela ia ter também e ela não queria de jeito nenhum. Aí como é que a gente faz para combater um pensamento desse? Se a ciência já mostra há muito tempo que isso não acontecerá. Aí eu tento mostrar para ela os sites de notícia. Eu digo, veja, isso aqui é um veículo muito sério, isso aqui é a Organização Mundial de Saúde que fala isso. Então, por que a gente haveria de duvidar? E eu fiquei assim, particularmente no caso dela, eu fiquei bem feliz, porque ela terminou tomando a vacina e quando chegou a semana passada, ela disse, dona Mônica, eu vou ter que faltar ao trabalho, porque minha segunda dose é no dia que eu vou para sua casa. Digo, não tem problema, vá sim, entende? E tome. Então, assim, ela compreendeu, ainda bem, né? Mas quanta maluquice a gente viu em nome aí de fofocas e de coisas feias mesmo, né, que as pessoas falam. E é essa fofoca que vai vir o WhatsApp que é a mais difícil de rastrear e de descobrir a origem e por isso também de combater e trazer a responsabilidade, né, para quem pratica. E no WhatsApp as coisas fluem em grupos, né? Porque hoje em dia não é só individual, tem grupos assim, que recebem as coisas. 50 pessoas aí que se propagam. Pronto, mas essa é uma informação super válida para a gente levar para todo mundo que está assistindo a gente, de que se a informação chegou por WhatsApp, não está assinada, já é reencaminhada, aí você coloca aquele alerta vermelho lá do tamanho do mundo, está gritando para você, olha, cuidado com o que você está repassando ou até gerando de conteúdo que repassará. Porque provavelmente aquela informação tem grandes chances de não ser verídica, já que ela está assim, nesse meio nebuloso de você conseguir ou não identificar qual é a fonte, né? Eu mesmo já não vou confiar. Recebi uma mensagem de texto no WhatsApp, já não confiava. Agora mais ainda, porque eu sei que nem a fonte eu consigo chegar tão facilmente. E aquela de áudio? Não, de áudio. Olha, gente, quero alertar vocês que prestem atenção, porque na próxima semana vai acontecer tal coisa, então se previnam agora. Tu teve bem recentemente, por exemplo, dos combustíveis. Do combustível. Os caminhoneiros vão fazer greve, então vocês corram para o posto de combustível. Eu mesma corri. Inclusive, eu quero fazer um apelo, né? Pessoal, quando você vê lá no topo, na pesquisa no Google, tá lá no início, você acha que é o mais confiável, o cuidado tem que ser redobrado. Porque se está lá no topo, é porque alguém pagou, tem aquela palavrinha anúncio, então alguém pagou para aquilo estar lá no topo. Então os criminosos estão se valendo muito disso. Agora eles gastam muito mesmo para a pesquisa ficar lá no topo. Para todo tipo de, seja notícia ou golpe, você quer pagar um boleto, apareceu lá no topo, cuidado redobrado. Ao lado do anúncio tem uma setinha para baixo, na ponta direita, você clica e tem a opção lá de denunciar aquele anúncio. Então você preenche lá as informações, é um site falso, está aplicando golpe financeiro, o site verdadeiro é tal, e ele em poucos dias é removido. Olha aí, Renata, esse programa foi cheio de dicas, né? Mônica Eronides, muito obrigada pelo compartilhamento aqui de informações que não são fake news. Pois é, né? Nós não somos repórteres oficiais, jornalistas, né? Mas temos essa preocupação. Mas estão batendo um bolão. Olha, meu Deus! Eu vou dormir feliz agora. Uma generosidade dessa. É verdade, é bondade sua. Mas foi um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Inclusive, retornem outras vezes. Nossas portas estão abertas para sempre trazer informações com conteúdo jurídico. E combater as fake news. É verdade, combater as fake news. Para a gente transformar a sociedade em um lugar melhor. Que esse é nosso objetivo aqui. Então, é isso, Bela. É isso, Renatinha. E vocês, espero que tenham gostado. E nos acompanhem na TV ESA, no YouTube, porque tem muita coisa ainda para aprender e para a gente amadurecer e quem sabe chegar ali no pezinho assim de Mônica um dia como entrevistadora. Vocês são muito gentis, viu? Obrigada. Até a próxima.